Bom dia! Sejam bem-vindos ao 12º dia do Rompendo em Fé, nosso jejum, oração, propósito de Deus na nossa vida. E nós temos avançado aí dia após dia e eu creio que hoje não será diferente. Deus vai ministrar poderosamente ao teu coração. Bom dia com alegria, vitória, vida de Deus, fôlego novo, disposição, coragem, energia, determinação, fé. Bom dia com o amor de Deus que excede todo entendimento. Bom dia com sobrenatural, com domínio próprio. Bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Gabi. Bom dia, bom dia. Que nessa manhã você possa abrir seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. Já enviei aí o convite, deixa eu enviar o meu aqui, eu envio pro grupo. Aqui no Instagram tem um canal que eu mando algumas coisas lá, aí eu envio o devocional, aí quem vê já corre pra cá. Envia aí esse convite para as pessoas que você ama e as que você não ama também. Tem que amar. Amém. Vamos lá, envia esses convites aí. A falta de perdão é uma das barreiras para orações respondidas. Falta de perdão, a mágoa, o rancor, ela nos priva do perdão de Deus, da graça de Deus. E muitas vezes nós estamos como se fosse retidos no reino espiritual, presos por conta desse tipo de sentimento guardado, tá? Então fiquem atentos a tudo aquilo que Deus está ministrando. Lu falou que ontem a pregação foi impactante, que eu fiquei pensando, pensativa, refletindo. E é exatamente isso, queridos, que nós precisamos fazer com a palavra. Refletir o que Deus está ministrando no nosso coração, refletir o que Deus está falando e, claro, fazer as mudanças necessárias para que a gente possa avançar para as novas fases, para as novas etapas de Deus, tá bom? Então, nessa manhã, vamos orar e já conta aí pra mim de 10 a 100, de 10% a 100%. Onde você tá aí nesse lugar? Tá 80%, 70%? No jejum, na oração, nas atividades? Como é que você está? Me conta tudo, não me esconda nada. Que coisa boa. Sil falou aí, Silvânia. Bom dia, na minha vida, saúde em abundância, queridos. Glória a Deus, consegui assistir mais uma live ao vivo, mas estou caminhando no processo. Ainda com 60%. Amém. Glória a Deus por isso. Tem pessoas que estão paralisadas porque ela acha que pouco não faz efeito. Faz sim. 80%, 90%. Parabéns. Parabéns pelo avanço. Ontem eu estava na academia com uma amiga minha e eu falei assim para ela, começa a fazer 20 minutos de cardio para poder acelerar também o metabolismo, né? Aí ela falou assim, fulana falou que para mim 20 minutos de cardio não serve para nada, que só 40. Eu falei assim, não, essa pessoa não sabe de nada não. Faz o que eu tô falando. Porque olha só, imagina que 5 vezes na semana você faz 20 minutos de cardio, de verdade, né? Também não é caminhando parecendo o jabuti, não. É um cardio de verdade. Imagina, vai fazer efeito? Vai, gente. Vai. E às vezes as pessoas, porque não pode fazer tudo, não faz nada. 90% Jéssica, muito bem. Lu falou que tá impactada demais, chorei, me preocupei. Que possamos contar os nossos dias para alcançar um coração sábio.
Lu, eu também fiquei muito pensativa a respeito, né? Essa mensagem, ela mexe muito comigo. A primeira vez que eu me dei conta desse versículo, porque eu já tinha lido, ler não muda a vida de ninguém. A primeira vez que eu me dei conta, porque tem coisas que eu vou lendo, eu leio a Bíblia todos os anos. Eu leio o Velho Testamento e o Novo 2 vezes. Mas tem coisas que ela pula de repente assim, e aquele versículo aconteceu isso. Eu recebi o impacto daquele versículo e eu realmente comecei a pensar muito, analisar, refletir. E hoje eu tenho vivido a minha vida de uma forma diferente. Graças a Deus por isso. Até falei com o Espírito Santo nessa madrugada que ontem meu dia não foi tão produtivo. E aí o Espírito Santo falou pra mim, meu Deus do céu, o Senhor falou pra mim a respeito de tudo que eu tinha feito, assim, me mostrando, me trazendo clareza, e falou, você foi mais produtiva do que você pensa. Porque ontem, uma das coisas que eu mais fiz foi conectado com o espiritual, né? Teve algumas questões de trabalho que eu não fiz. E aí o Senhor falou comigo muito claramente hoje pela manhã, pela madrugada, assim, ó, você foi mais produtiva do que você pensa. Muito mais. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa, né, que produtividade é fazer um monte de coisa. Mas produtividade é fazer a vontade de Deus na terra. Aprenda a perguntar todas as manhãs ao Senhor, qual o teu plano para mim hoje? Onde eu posso cooperar contigo hoje? O que o Senhor quer que eu faça hoje? Quais são os passos que nós vamos dar hoje? E isso vai começar a ser muito poderoso para você. Comecei com o inicial, minha muita faculdade, mas aquela palavra sua, você pode avançar assim. Assim obedece, eu fui avançando. Glória a Deus pela sua vida, a palavra de ordem tremenda, refletir. Glória a Deus, estou produzindo, mas ainda não estou satisfeita. Preciso ser mais útil. Bora, Valdeles. Bora, Val. Vamos caminhar. Então vamos orar nessa manhã? Glória a Deus. Senhor, nós oramos. Convidamos sua presença santa e manifesta para esse lugar. Tu és bem-vindo aqui. Tens liberdade para falar, operar, ministrar. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser guiados em todos os momentos pela tua santa e doce presença. Senhor, nós apresentamos o 12º dia de jejum, de oração, de busca de propósito, de passos de desenvolvimento como ser humano. O Senhor nos criou não para estagnação, para paralisação, mas o Senhor nos criou com um propósito. Nós oramos, ó Deus, que o teu propósito se cumpra na nossa vida e que todos os dias nós possamos avançar, guiados, conduzidos pelo Senhor. Apresentamos a tua palavra, ministra ao nosso coração nessa manhã. Fala conosco. Brada ao nosso coração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ministrar a palavra, que hoje eu tenho algumas agendas meio cronometradas, mas está nas mãos de Deus, me dá graça aqui para fluir nelas. A palavra de Deus, ela se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que já estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão Pedro,
e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se assentou e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nos esforçamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram encher os barcos ao ponto de começarem a afundar. Então Simão Pedro viu isso, prostrou aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca e com o que havia feito. Espírito Santo, ministra, Pai. Fala conosco no nome de Jesus. Queridos, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui já se sentiu frustrado? Frustrada? Quem aqui já tentou muito algo na sua vida e acabou desistindo? Não dou conta não, vou desistir, não tenho condição, não tenho condição de prosseguir, eu não tenho como. E a frustração fez com que você abortasse algo na sua vida. Deixa eu te contar. Eu estava em uma conferência profética, poderosa, e um pastor começou a ministrar. Esse pastor, ele começou a ministrar sobre... Ele não falou esse nome, mas era o que ele queria dizer. Ele começou a ministrar sobre crenças invisíveis, crenças internas, paradigmas internos, que paralisam as nossas vidas e que não nos deixam avançar para o novo de Deus. Quando um treinador vai treinar um elefante, hoje é muito raro a gente ver elefantes em circos, por conta do cuidado com os animais e tudo, mas antigamente a gente via, quando eu era criança. E ainda em alguns países, elefantes são treinados dessa mesma maneira. Quando eles estão treinando o elefante, ele não pega um elefante adulto para treinar. Porque o elefante adulto, ele já tem crenças de liberdade. Ele sabe quem ele é, ele sabe da sua força, ele sabe da sua capacidade. O elefante, comprovadamente, é um dos animais com a melhor memória do reino animal. Agora, quando eles vão treinar para domesticar esse animal selvagem, eles prendem o elefantinho pequenininho, a sua patinha, em uma árvore. E aquele elefante, ele tenta sair, tenta irromper, tenta quebrar aquela árvore. E por ainda ser pequeno, ele não tem força contra a árvore. E ele, nas suas inúmeras tentativas, ele entra em um estágio de frustração. Não se engane. A frustração, ela é muito maior do que você pensa ou imagina.
Ela pode roubar de você planos, projetos que Deus tinha para sua vida. Ela pode paralisar você, onde Deus queria que você continuasse, prosseguisse e avançasse. Ela pode roubar projetos e sonhos que Deus tinha para sua vida. Quando o elefante ele cresce, domesticado dessa maneira, treinado dessa maneira, ele tem na sua memória que ele é fraco, que ele é frágil e que por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir arrancar aquele aprisionamento na sua patinha, que agora não é mais uma patinha, é uma patona. Ele é grande, ele é forte, ele é capaz, ele é habilitado, ele é incrível. Mas a visão que ele tem dele mesmo é de coitado, é de pequeno, é de fraco, é de inofensivo, é de incapaz. Quantos aqui têm uma visão completamente errada e deturpada de você mesmo? Quantos aqui já estão lavando as redes? Lavando as redes do casamento, lavando a rede da educação dos filhos, lavando as redes da vida profissional, lavando as redes da vida financeira, lavando as redes da vida ministerial, lavando as redes das amizades, lavando as redes daquilo que não deu certo. Quantos aqui disseram, chega? Eu já tentei de tudo. E eu estava nessa conferência e ele pregando sobre crenças limitantes. Mas ele dava outro nome. E ele fez uma pergunta. Quais são as crenças que têm limitado você de viver a totalidade das promessas de Deus? E eu comecei a sondar o meu coração e eu pedi ao Espírito Santo, Senhor, me mostra, me dá clareza do que tem paralisado alguma área da minha vida. Eu posso ir em qualquer lugar, queridos, em qualquer ambiente de culto, de conferência, de treinamento, de imersão. E lá eu vou aprender. Eu nunca vou com a mentalidade do eu já sei. Eu não preciso. Eu sempre preciso e eu sempre sou uma eterna aprendiz. E ali o Senhor, ele me mostrou e falou assim, frustrações. Frustrações já te pararam em tal projeto e Deus me mostrou. Inclusive um deles foi o violão, que eu não sei se vocês viram, eu retomei. A frustração te roubou disso. A frustração te roubou disso. E eu falei, uau. Meu Deus. Que forte. E eu comecei a perceber que a frustração, queridos, é uma arma do reino espiritual para que você tenha um coração abatido e você desista quando ainda é para você perseverar. Por isso, um superpoder de Deus para a nossa vida é perseverança. Perseverança. Insistência. Dificilmente uma pessoa perseverante ela vai ficar no meio do caminho. Dificilmente uma pessoa perseverante ela não vai ser alguém de sucesso em várias áreas da vida dela.
Porque o perseverante, ele vai até o final. Mesmo quando as pessoas dizem, não tem jeito, não vai dar certo, é muito difícil, eu já tentei a noite toda, eu já tentei de tudo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e você tenha olhado para áreas da sua vida e você já está aí, ó, lavando a rede. Lavar a rede fala de alguém que cansou, se frustrou. De alguém que se esforçou na força do braço e não teve avanço, resultado, crescimento. Alguém que disse assim, ó, chega. Lavar as redes fala de desistência, de parar, de estar cansado, de estar frustrado. E quantas áreas da sua vida você está frustrado? Em quantas áreas da sua vida você está desistindo? Ou dá uma olhada para trás. De quantos projetos você desistiu? Porque eu vou ser sincera para você. Teve coisas na minha vida que eu desisti. Principalmente os projetos onde eu estava bloqueada, onde eu tinha muitos traumas, muitas dores, muitas questões emocionais que eu ainda não tinha lidado com elas. E eu não dava conta de ser perseverante. Quantas vezes no passado eu iniciei o cuidado da minha saúde, mas eu não dava conta. Eu era vencida pelo doce. Eu era vencida pelas comidas gordurosas. Eu era vencida pela preguiça, pela procrastinação. Eu iniciava e eu não dava conta de continuar. Quantas vezes no passado eu iniciei projetos e não finalizei? Por isso hoje eu tenho uma orientação muito específica na minha vida, né, doutor Nelson? Abro projetos, fecho projetos. Eu sou uma começadora e uma finalizadora de projetos. Agora, quando eu entrei de volta para a aula de violão, eu falei para a pessoa assim, agora vai. Porque esse projeto não é mais um projeto, se não der certo eu desisto. Não. Não tem essa opção mais para mim. Eu vou até o final. Eu vou até que aconteça. Eu vou até que dê certo. Eu vou até que as coisas fluam. E aí eu preciso entender se aquilo é de Deus para mim. E eu fui tão frustrada em alguns aspectos da minha vida. E deixa eu te falar. Satanás, ele envia pessoas para te trazer palavras contrárias para gerar frustração no seu coração. E eu lembro que quando eu tentei aprender violão, a pessoa que estava me ensinando falou assim, eu acho que isso aqui não é para você não, isso é muito ruim. Imagina você contratar alguém para trazer uma palavra dessa de maldição para você. E na época eu já era adoecida, eu já era bloqueada, eu já era com problema. Então aquela palavra veio como uma flecha dentro de mim. Ela atravessou meu coração. E eu acreditei no que aquela menina falou para mim. Acreditei. E eu comecei a dizer, não, eu nasci para pregar, eu nasci para falar da palavra de Deus, para ensinar. Mas eu não sou apta para cantar e nem tocar. Esse não é o meu chamado. Por isso que não estava dando certo. Então eu abracei um auto-engano por conta daquela palavra maldita que aquela pessoa me lançou e por conta da minha dificuldade de aprendizagem. E aí eu abracei aquilo ali e eu disse, não é para mim. Quais são as
algumas coisas que você estava fazendo e você se frustrou e você ficou no meio do caminho e você começou a lavar as redes e você disse, não é para mim. Quantas alunas eu tive no decorrer da jornada que desistiram da faculdade, desistiram de projetos, homens, mulheres que desistiram no meio do caminho. Só que quando Deus vem com cura, restauração, vida de Deus, eles começam a entender, opa, deixa eu retomar projetos que estavam paralisados. Nessa manhã Deus te trouxe aqui para que você retome projetos que estavam paralisados. Projetos que Deus tinha para a tua vida, mas que você está lavando as redes. Dr. Nelson disse assim, ó, só falava sobre a incapacidade da professora de se adaptar à sua forma de aprendizagem. Fala sobre ela e não sobre você. E isso frustra pessoas e mata projetos, exatamente, coveiros. Os amalequitas fizeram isso, entulhadores de poços. Exatamente. E aí, sabe o que a gente faz? A gente inventa uma história, a gente acredita nela e a gente abraça aquela história para poder dar desculpa das nossas frustrações e da falta de continuidade nos projetos que Deus tinha para nós. E aí, depois de 24 anos, eu fui num congresso nos Estados Unidos, a conferência da Joyce Meyer. E quando eu estava naquele lugar, Deus me deu uma visão de eu tocando e eu cantando. Deus me deu uma visão, eu tocando e eu cantando. Eu falei, E não tinha nenhuma mulher lá tocando. E não tinha nenhuma mulher lá ministrando. Tinha alguém cantando, mulheres cantando, mas não tinha uma mulher que cantava e ministrava. Eu falei, gente. Aí eu lembrei. O projeto do violão era para mim. O projeto de cantar era para mim. O projeto de ministrar era para mim também. Ah, Senhor, me perdoa por ter sido paralisada pela frustração e ter lavado a rede. E aí, queridos, quando eu voltei para o Brasil, eu já liguei e falei, olha, eu quero fazer aula de violão. Fui lá, comprei um novo violão. E aí, deixa eu te contar. Eu fui para uma próxima viagem. Quando eu estava nessa próxima viagem, eu estava numa fila cantando. Não lembro mais o louvor, mas vamos dizer que fosse qualquer louvor. Eu não lembro mais qual louvor era. Eu sei que eu estava cantando e chegou duas pessoas e falou, misericórdia, você não conseguiu nem entrar no tom ainda. E naquele momento, Satanás veio de novo. E ele falou, tá vendo? Você tá inventando fazer aula de violão, você não consegue nem entrar num tom, numa canção. E gente, crente, mulher de Deus, mas boca de Satanás. Cuidado com a sua boca. Cuidado com o seu posicionamento. Cuidado com as suas sinceridades. Você pode ser uma boca de Satanás para entulhar um poço. Você pode ser uma boca de Satanás para matar sonhos, projetos de Deus na vida das pessoas. Você pode ser uma boca de Satanás para deixar uma pessoa passar quase 2 décadas e meia adoecida e paralisada. É muito forte. E para você ver agora, beirando, eu voltar a tocar, 2 bocas de Satanás veio e falou assim, misericórdia, você não entrou nem no tom ainda. Não tá bom, não. Eu respirei fundo. Continuei cantando ali, meio sem graça.
tentando achar o tom que eu não tinha achado ainda. Perto das cantoras superpoderosas. Respirei fundo e entrei e o congresso iniciou. E uma menina lá que eu nunca vi na vida, nem tinha ouvido falar. Eu tenho ouvido muito ela nesses dias. Ana Clara, coisa mais linda que eu já vi. Essa menina começa a tocar e ministrar ao mesmo tempo. E quando ela começa a tocar e ministrar, ela diz: Satanás veio a você agora e disse que você estava fora do tom. E o inimigo ministrou seu coração dizendo: não é para você tocar, não é para você cantar. Agora deixa eu te dizer, Deus te deu, e aí começou a falar que Deus te chamou, não foi para cantar no tom, não. Deus te chamou, foi para ser diferente. E aí começou a ministrar. Parecia que a menina estava lá fora, ouvindo e vivendo tudo que eu tinha vivido e passado. Toda a guerra mental que eu estava vivendo ali, repensando, aquela menina começou a ministrar ali. E ela disse: Deus não te chamou para se encaixar nos padrões, não. Cante, toque. E ele derrama unção sobre aquilo que você canta e toca. E acabou. Não é segundo o padrão que as pessoas querem, o que os outros querem. Ele tentou te paralisar de novo hoje. E ali foi muito claro, foi muito nítido. A maneira como que o inimigo, ele quer entulhar poços. Ele quer gerar frustrações. Para que você seja paralisado e que você lave as suas redes e que você desista da pesca maravilhosa que Deus tem para a sua vida. Tem muitos peixes. Tem muito resultado. Tem multiplicação de Deus na tua vida. Mas a frustração pode te roubar de viver a integridade dos planos de Deus para você. Jesus disse para Pedro: deixa eu usar a sua embarcação. Deixa eu usar a sua vida. Deixa eu entrar na sua história. Porque quando Jesus entra na nossa vida, queridos, para de ouvir pessoas que não ouvem Deus. Para de dar ibope a entulhadores de sonhos, a coveiros espirituais, emocionais e físicos. Tem gente maledicente, maldosa, ruidosa, amargurada, adoecida. Não perde a oportunidade de dar uma alfinetada, de desmerecer aquilo que Deus está fazendo, de desmerecer o seu avanço. Avançou um pouquinho, fez 10 minutos de esteira, Deus seja louvado na tua vida. Orou, buscou. Hoje eu estava chorando com o Senhor nessa manhã. Eu disse: Senhor, lembra de mim. Lembra, Senhor. Lembra dos 5 minutos de oração que eu não conseguia ficar lá. Lembra? E eu disse: Deus, obrigado pela tua misericórdia, a tua paciência. Obrigado por me ensinar na trajetória e no caminho. Queridos, eu não dava conta de orar 5 minutos. Eu orava pelo mundo todo. E os 5 minutos não tinham terminado. Essa era eu do passado. Só que se aquela eu do passado não tivesse existido, essa eu do presente não existiria. E a eu do futuro, para onde eu estou indo? Porque eu vi meu futuro. Eu gostei do que eu vi, eu estou indo para lá. Só que você só vai para o futuro de Deus, para a tua vida, se você parar de ouvir os coveiros de sonhos, os entulhadores de postos. Ouça Deus. Ouça o Espírito Santo.
Creia nas visões que o Senhor te entregou. Mesmo que ao olhar ao seu redor pareça impossível, impossível, impossível. Para de ser paralisado pelo impossível. Jesus entra na vida de Pedro, entra na embarcação de Pedro, entra na história de Pedro. E Jesus dá um comando, vai para as águas mais profundas. Sai da superficialidade. Para de fazer o que todo mundo está fazendo. Para de imitar os outros. Para de se comparar. Chega. Nós vivemos na geração da comparação. Deixa eu te contar. A maioria das pessoas que estão nessa bendita dessa internet é um grande fake. São mentirosos. Bandidos. Gente mentirosa. Gente que está vendendo resultado que não é verdade. Ladrões. Salteadores. Gente que vende uma vida que não existe. Cuidado. Para de se comparar com a pescaria do outro. Porque às vezes os seus 5 peixinhos são de verdade. Mas o do outro que ele está mostrando lá não é verdade. Uma ambiência de comparações. Comece a glorificar por cada passo que Deus está te dando, cada orientação. Segue a voz do Espírito Santo, segue a direção do Senhor para a tua vida. E Deus tem um comando para mim e para você. Uma ordem de comando, vai para as águas mais profundas. Águas mais profundas, queridos, é lugar de pressão. Satanás não quer deixar você ir para as águas mais profundas. Ele quer que você fique na beira da praia. Ele quer que você fique num lugar de superficialidade. Ele quer que você lave as suas redes. Ele quer que você murmure, reclame, tenha pena de você. Ele quer você num lugar de estagnação, de paralisação, de coitadismo, de vitimismo. Não deu certo, eu já tentei de tudo, é muito difícil. O que tem saído da sua boca? Quais são as palavras que você tem lançado no reino do Espírito? Você tem dado matéria-prima para Satanás e seus demônios ou para os anjos de Deus? Jesus diz para Pedro: vai para as águas mais profundas, meu filho. Sai da superficialidade. Sai do raso. Sai do raso. Chega de ser raso. Sai dessa automatização. Você não sabe, a maioria das pessoas não sabem, mas nós estamos em um projeto onde as pessoas estão hipnotizadas. Elas não têm mais vida. Elas sobrevivem. São como ratinhos na gaiola, super funcionando. Alguns caem a ficha e começam a viver. Outros passam uma vida inteira em um lugar de superficialidade, sendo empurrados pela vida, vivendo como se a eternidade não existisse. Vai para as águas profundas, porque nas águas profundas, caiu alguma coisa no meu olho aqui. Nas águas profundas que o milagre de Deus está. É nas águas profundas que Deus vai te dar estratégias que ninguém tem. É nas águas profundas que você vai entender os planos, os projetos, os propósitos de Deus para sua vida.
É nas águas profundas que o milagre acontece. É nas águas profundas que você experimenta a multiplicação. É nas águas profundas que a frustração tem que sair fora da sua vida. Show frustração. Fora. Vai para onde o Senhor Jesus determinar. Chega. Chega. É nas águas profundas que você não usa a força do seu braço. Existe um fluir do Espírito. Existe uma dependência de Deus. Jesus diz para Pedro, vai para as águas mais profundas. Ele ainda tenta dar desculpa. Ele diz, mestre, nos esforçamos a noite toda. Não pegamos nada. Ele está dizendo, já usamos essa rede, já usamos esse barco, já usamos algumas estratégias aqui, ó. Prestou não. Mas ele entende. Sobre ele agora estava uma palavra chamada palavra rema. Palavra rema, palavra revelada. Agora sobre você tem uma palavra rema de Deus. É tempo de você se reposicionar e retomar projetos que a frustração fez com que você desistisse. É tempo de, nesses mesmos projetos, você ser conduzida pelo Senhor e não pela força do seu braço. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para você fazer um panorama geral das frustrações e entender que tem projetos que são projetos de Deus para você. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você: quem mandou lavar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da sua vergonha eu vou te honrar. Sabe o que Deus às vezes permite? Que nós venhamos construir testemunhos. Eu vou tocar. Vou tocar. E junto com esse aprendizado, tem um testemunho poderoso. Poderoso. E vai ter pessoas que Deus vai conectar comigo. Adolescentes, jovens, adultos, mulheres, crianças, homens. Que um dia tiveram a tentativa e não deram conta. Que vão olhar para mim e saber que eu era muito ruim. Foi muito desafiador. E eu poder dizer para essas pessoas, se eu dei conta, se eu conseguir, você pode. Bora, venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é dia de ir para as águas profundas. Hoje é dia de viver a multiplicação de Deus na tua vida. Hoje é dia de receber estratégias do céu sobre você. Hoje é dia de romper com as barreiras, com os empecilhos. Hoje é o dia de chega de frustrações, chega de superficialidade, chega de desistência. Avance. Vai para as águas mais profundas, porque tem multiplicação de Deus para você nesse dia. Vai para as águas mais profundas, porque projetos que até então não tinham dado certo. Projetos que até então não tinham fluído. Projetos que até então, na força do seu braço, nada tinha acontecido. No fluir do Espírito, no mover de Deus, na direção do Senhor, na palavra rema de Deus, você vai começar a ver a multiplicação na tua direção. Você vai começar a ver o mover sobrenatural na tua direção. Você vai começar a ver o irromper de Deus na tua direção. Você vai começar a experimentar o sobrenatural do Senhor na sua direção.
Que nessa manhã o Espírito de Deus traga consciência para você. Quais são os projetos que eu desisti? Desistiu de orar pelo casamento? É tempo de voltar. Desistiu dos filhos? É tempo de voltar. Desistiu do seu profissional porque nada deu certo? É tempo de voltar. Desistiu da faculdade? É tempo de voltar. Desistiu desse empreendimento? É tempo de voltar. Desistiu do ministério porque foi ferida, machucado, foi difícil, pessoas erradas, entulhadores de poços apareceram, coveiros de sonhos disseram que Deus não te chamou. É tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de ir para as águas profundas. Hoje é dia de sair da superficialidade. Hoje é dia de fazer mergulhos que você nunca fez antes em toda a história da tua vida. Hoje é dia, em nome de Jesus, de você experienciar o mover, a direção e a multiplicação de Deus. Essa é a palavra de Deus para a tua vida nessa manhã. Desperta. Lança as redes. Vai para as águas mais profundas. Senhor, nós estamos frustrados. Estamos cansados. Desistimos. Mas diante da tua palavra, diante da tua direção, diante da orientação do teu Espírito, diante da palavra rema do Senhor sobre a minha vida, Senhor, eu recebo essa palavra. E deixa eu te falar, os coveiros, os entulhadores de poços, eles sempre vão existir. Eles estão como urubu ao seu derredor, dando pitaco, piada, uma palavrinha, uma agulhadinha. Mas se recuse a ouvir essas pessoas. Se posicione e ouça a voz do Senhor. Às vezes nós damos tanto crédito àquilo que o inimigo fala. E muitas vezes nós não abraçamos e nos posicionamos diante da voz profética de Deus sobre as nossas vidas. Que se calem todas as outras vozes. Que nós possamos abraçar, receber e experienciar a direção de Deus para as nossas vidas. E a direção do Senhor para você hoje é: recomece. É tempo de voltar. É tempo de recomeçar. Projetos que foram lançados fora. Talvez você tenha um livro. Você colocou dentro de uma gaveta aí. Você falou: isso não é para mim não. Projetos. Qual é o projeto que você precisa desengavetar hoje? Aonde foi que a frustração bateu em você? Eu percebi naquela ministração daquele congresso que o maior paralisador em áreas da minha vida foi a frustração. Projetos que eu comecei, eu me empenhei, eu me esforcei. Quem me conhece no meu dia a dia sabe o quanto eu sou uma pessoa comprometida com a minha vida, com projetos, com as minhas coisas. Mas que eu fui dando ali o meu melhor na força do meu braço. E aquele projeto não avançou. Desistência. Não é tempo mais. É tempo de avançar naquilo que Deus te chamou para fazer. Levanta, Pedro. Pega as redes. Sabe essas redes que você está lavando? Sabe esse lugar que você está desistindo? É nesse mesmo lugar que eu vou honrar você.
É nesse mesmo lugar que eu vou mudar a sua história. É nesse mesmo lugar que eu vou construir uma nova história. Estava estudando, fez uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo, aí você desistiu, porque você pensou que não era de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você, é tempo de recomeço para a tua vida. É tempo de recomeço. É tempo de recomeçar. Tentei engravidar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, chega. Não é para mim, não. Tempo de recomeçar. Vai para as águas mais profundas. Queridos, existe um lugar em Deus. Existe um lugar em Deus. De tanta profundidade no Senhor. Existe um lugar em Deus. Que Deus vai te dar sabedoria, estratégias, capacitação, multiplicação de uma forma que nada nessa terra pode te dar. Nada. É para esse lugar que Deus está te chamando. O lugar da revelação. A palavra rema de Deus. A palavra revelada de Deus. A palavra profética de Deus. Ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história. Quantas vezes na minha vida, num momento de desistência, Deus traz uma palavra profética sobre mim. Eis que eu estou abrindo uma porta. E então, queridos, de repente, a porta de Deus se abre na minha vida. De repente, coisas acontecem. De repente, a pesca maravilhosa. De repente, aqueles mesmos homens que no dia anterior só tinha lixo na rede, cansaço, fadiga e desistência. No outro dia, aqueles homens tinham tanta multiplicação, tanta pescaria, que eles precisavam de ajuda. E mesmo o barco que veio ajudar quase afundou, do tamanho da multiplicação. Eu quero te dizer que o seu pai, ele é o pai que dá ordem aos peixes. Ele dá ordem ao universo. Ele dá ordem a todas as coisas. E ele está, acredite, trabalhando em seu favor, no nome de Jesus. Tempo de recomeço. Tempo de recomeço. Tempo de recomeço. E se você não entendeu ainda, o Senhor diz para você, tempo de recomeçar. Estou muito velha, é muito tarde, não é mais para mim. Tempo de recomeço. Eu estou te dando oportunidade de recomeçar. Assim diz o Senhor. Eu estou te dando oportunidade de recomeçar. Assim diz o Senhor. Sai da superficialidade. Para de lavar as redes. Não é tempo de parar. É tempo de recomeçar. No nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa manhã. Nós apresentamos o nosso 12º dia nas tuas mãos preciosas. Nós apresentamos, Senhor, a tua palavra. Escreve no nosso coração. Faz uma sondagem em nós. O que está parado, o que precisa recomeçar. Qual é a multiplicação que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina e nos leva para as águas mais profundas. Nós não queremos ser superficiais. Nós não queremos desistir daquilo que o Senhor tem para nós. Não permita que as frustrações, que as palavras de maldição, que os coveiros entulhem os nossos poços e os nossos sonhos, os sonhos e projetos que o Senhor tem para nós. Mas nos ensina a avançar, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, dos problemas. Nos ajuda, Senhor, a cumprir o teu plano, projeto e propósito.
Nos ajuda a permanecer. Quando tudo diz que não. Quando tudo diz que não. É tua voz que nos encoraja a prosseguir. E nessa manhã, Deus, nós profetizamos recomeço sobre os teus filhos. Recomeço de sonhos, de projetos. Recomeçar a orar. Recomeçar a cuidar da saúde. Talvez tenham pessoas aqui, Deus. É uma área que as pessoas pensam ser irrelevantes, mas eu sei a dificuldade que eu tive de transicionar. E eu sei, Pai, que tem pessoas lutando contra a obesidade. E que não dão conta, Senhor. Já tentaram tantas vezes. E nessa manhã, Pai, eu profetizo no nome de Jesus uma ousadia e uma capacitação do céu sobre essas pessoas, para recomeçar e permanecer, em nome de Jesus, que possam avançar em uma boa alimentação, em atividade física. Pai, em nome de Jesus, recomeço na família, recomeço na educação dos filhos, recomeço na vida profissional, na vida financeira, recomeço, Senhor, no emocional, recomeço no nome de Jesus. Talvez pessoas entraram aqui e foram tão frustradas em igrejas, ministérios, ambientes, machucadas, feridas. Mas o Senhor tem algo novo para a vida delas, que possam recomeçar, Senhor, em outros ambientes, no nome de Jesus. Leva-os para um ambiente saudável, seguro, Senhor. Eu sei que ainda, Pai, na nossa nação tem homens e mulheres cujo coração é completamente do Senhor. Eu oro, Senhor, nessa manhã, por recomeços em todas as áreas da nossa vida. Nos faz entender, lembrar, compreender. E que possamos experimentar uma multiplicação tão poderosa que vamos precisar de ajuda para viver em completude os teus planos e projetos. Eu oro nessa manhã. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, pela tua direção, pelo rema do Senhor sobre nós. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor não nos chamou para ficar em um lugar de superficialidade, mas o Senhor nos chamou para mergulhos mais profundos na tua presença, para escutar a tua voz, para cooperar com a tua direção. E eu oro nessa manhã, te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém, amém. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Eu quero que você escreva para mim aí, em nome de Jesus. Qual é a área da sua vida que você entende que você vai recomeçar? Olha que linda a família Projeto aí de Deus dizendo. Eu comentei com a minha irmã que eu queria aprender violão para reunir a família e amigos e adorar o Senhor. E ela disse que eu estava inventando coisa. Olha só. Então, recomece. Profissional. Vai, me conta, eu quero saber. Onde é que você vai recomeçar? Porque quando você escreve também, você se compromete. Poder da escrita, queridos. Poder da escrita, familiar, casamento, profissional. Viemos de mudança do Rio Grande do Sul para Campo Grande, Mato Grosso. Tempo de recomeçar. Vida financeira e espiritual. Muito bem. Mato Grosso do Sul, eu não conheço. Eu conheço só o Mato Grosso.
Se for igual Mato Grosso do Sul é bom, hein? Principalmente para recomeçar em muitas áreas aí. Rosimeire falou que vai voltar às aulas de teclado e de canto. Que linda. Tudo novo. Aqui tive uma filha depois de 21 anos e mexeu muito com o meu emocional. Deus vai te dar graça, Jéssica. E essa filha aí é presente de Deus. Ministerial, Márcia falou. Profissional e familiar, gratidão. Ministério infantil, Rafa, saúde. Minha família, no nome de Jesus, saúde. São muitas. Para recomeçar, vamos, pronto, mas de uma a uma a gente vai avançando, tá, gente? De uma a uma. Anota o que você entendeu que você precisa recomeçar. E comece a dar passos. O Senhor vai te conduzir, te orientar. E deixa eu te falar, não despreze os pequenos começos. Tem pessoas que não acreditam em pequenos começos, mas eu sou prova viva dos pequenos começos. Eu defendo os pequenos começos. Quem começa grande é monstro, gente. Quem começa grande é monstro. Não despreze os pequenos começos. Essa palavra o Senhor me deu como uma palavra rema. Em um dia da minha vida, o Senhor, quando eu pregava para as panelas e para o espelho, que não tinha ninguém lá, e as pessoas diziam que eu não tinha sido chamado para ministrar, eu não desprezei os pequenos começos. Quantas vezes eu ministrei para uma pessoa aqui na live, 2 pessoas, porque o resto era minha família. Tinha 7, mas 5 era da minha casa, que estava lá assistindo. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Não despreze pequenos começos na saúde, na família, no casamento. Dá pequenos passos. Dá pequenos passos. Porque às vezes as pessoas falam, mas eu queria fazer tal coisa grande. Como eu não posso, eu não vou fazer nada. Não. Comece pequeno. E aí vai avançando. Quando você vê, você está numa nova fase. Está numa nova fase. Wanda, vão para a imersão Transfiguração, dia 1 e 2 de novembro agora. E você vai virar muitas chaves, minha filha. Muitas chaves. Muita. Tá? Queridos, essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã. Vou mandar a atividade de vocês agora no grupo. Deus seja louvado pela vida de vocês. Coisa boa tá aqui. É muito forte o cuidado de Deus, o zelo de Deus, a mão poderosa do Senhor, o agir do Senhor na nossa vida. E pega essas palavras que Deus tem derramado aqui nesse lugar, abrace essas palavras. Deus está falando com você, não perca a oportunidade. Ouvir palavra não muda a vida de ninguém, o que muda é prática dessa palavra. Qual área da sua vida você precisa recomeçar? Dê pequenos passos todos os dias e não despreze os pequenos começos, tá? No dia 1 e 2 de novembro, você vai ter uma oportunidade de fazer parte da Imersão Transfiguração. O que é a Imersão Transfiguração? É um projeto onde eu trabalho cura na alma, reprogramação de mentalidades, bloqueios emocionais, desentulhamento de identidade, clarificação de propósito. São 2 dias profundos, poderosos, impactantes. São 2 dias de muita reprogramação de mentalidade e de muito impacto. Então, pessoas que têm dificuldade em várias áreas da vida e que não conseguem avançar. Esse processo de treinamento, ele vai ser um canal, uma ferramenta de Deus para te ajudar a avançar. Imagina alguém que está numa cadeira de rodas emocional. E Deus usa essa imersão para levantar pessoas de cadeiras de rodas emocionais. Pessoas que estavam paralisadas, estagnadas, que tinham projetos, que tinham sonhos. Ontem entrou uma aluna minha aqui, a Dani. A Dani mora nos Estados Unidos há muitos anos.
A Dani, ela teve vários coveiros ao redor da sua vida que dizia, você é burra. Passou a vida inteira ouvindo isso. E a Dani, ela teve um problema com abandono, rejeição, mas algo também muito forte na área de aprendizagem. Então a Dani, ela não conseguia avançar no aprendizado. E quando ela fez a imersão, depois a mentoria, a Dani está na 2ª universidade americana. Não é do Brasil não, tá? A Dani está na 2ª universidade americana. E começadora e finalizadora de ciclos. Porque até então ela não era uma procrastinadora mais problemática, várias situações. E é interessante que a gente se encontrou aqui na internet por acaso, né? A coincidência, a cristocidência de Deus. E quantas coisas aconteceram na vida dela. E eu quero dizer para você, você tem uma oportunidade de viver um treinamento decente, sério, poderoso, abençoador e que vai fazer toda a diferença aí na sua vida, tá? Então não perca a oportunidade, vai ser a última imersão do ano, faça a sua inscrição. O valor, eu vou dizer para você, é o valor de R$300, mas essa imersão ela não tem um valor. O valor dela é imensurável, incalculável que as pessoas recebem lá. Mas não tem. Gente, o que paga uma pessoa que tem uma vida restaurada, um emocional restaurado? Eu tenho alunos que saiu de um manicômio. Então, é imensurável o valor da imersão. Eu amo esse trabalho, amo. Para mim é um presente de Deus na minha vida. É literalmente um presente. 100% online. Então, se de qualquer lugar do mundo, você pode participar, tá bom? Do mundo, você pode participar de qualquer lugar do mundo. Então, se organiza, faz sua inscrição e vamos viver a imersão de transfiguração. Vai ser um tempo poderoso, 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 abençoador, de divisor de águas na sua vida. E eu te vejo amanhã, 8h08 da manhã. Amanhã é sábado. Ah, não, amanhã é sábado, né? Então vamos fazer 9 horas? Vamos fazer. Só que no próximo sábado eu vou fazer 8 horas mesmo, porque eu tenho imersão. Então amanhã a gente faz 9 horas da manhã. Amanhã eu vou fazer um convite. Eu lembrei de uma pessoa agora aqui. Eu vou fazer um convite para essa pessoa que está conosco amanhã para ministrar para o seu coração. É uma pessoa linda, maravilhosa, que ora na madrugada. E vamos ver se ele aceita o convite. E ele é um adolescente, tá? Então, gente, é lindo demais. É lindo, 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 lindo. Eu vou convidar ele. Eu vejo na minha mente aqui, vou convidar ele para ministrar amanhã. Vamos ver aí. E você vai receber uma palavra de Deus profética, um profeta abençoado. Meu Deus, coisa linda de Deus. Tem sido bênção na minha vida, tá bom? Então, Mai falando aí, esse preço não é nada comparado a todas as mudanças e transformações. Gente, outra coisa, às vezes a pessoa já fez, fala assim, não preciso fazer de novo. Às vezes você faz de novo, sua visão é outra, sua percepção é outra, seus ganhos são outros. Eu tenho alguns alunos, acho que uns 4 que tá na mentoria de novo agora, 2ª vez, tem uma que tá a 3ª vez. Ela falou assim, meu Deus, é diferente. Por quê? Porque você é diferente. É diferente. Você é diferente. Como que não vai ser diferente? Tá bom? Beijo no coração de vocês. Faço print. Claudinha, você tá bem? Manda notícia pra mim, me manda mensagem, tá bom? Me contando como foi a cirurgia, se tá tudo bem, se tá tudo na paz. Faça print e coloca lá no seu story o que Deus falou com você hoje. É tempo de recomeçar. E manda notícias pra mim aí. Beijo no coração de vocês, a gente se vê amanhã.